com o Orson aqui, fazendo a moderação desse primeiro painel aqui do Fórum de Hidrogênio, né? Voltado para hidrogênio verde, com nossos 3 palestrantes, o Dr. Jorge Picanso, o Dr. Roberto Fortuna, o Dr. Rodrigo Velardo, né? Vimos aqui não só o avanço da questão do hidrogênio, né? Do hidrogênio verde, né? De hidrogênio renovável, né? Várias terminologias aí parecidas, né? E o desenvolvimento, nós tivemos na primeira palestra os desenvolvimentos na área mais, claro, no Ceará, com o doutor Picanso, né, os projetos da NPC, com o doutor Roberto Fortuna na Bahia, né, eu até tenho que me render, que realmente eu tinha poucas informações da Bahia, né, inclusive vou fazer uma palestra na próxima sessão, e eu vou ter que chegar lá e pedir, estou bem-vindo aqui, botar a Bahia também, peço desculpa antecipada, e também na EPE, que a gente já conhece a EPE de vários trabalhos, faz o nosso planejamento energético do país, né. Então eu gostaria, né, ter até a participação da plateia, né, mas para dar uma esquentada, eu gostaria de perguntar ao doutor Geraldinho Picanso, assim, rapidamente, né, os projetos do PC, né, eles têm realmente uma dependência da energia eólica offshore para caminharem ou eles não precisam para termos um grande desenvolvimento? Os diversos projetos que estão em andamento ainda não definiram suas fontes de energia. Aqueles que estão mais avançados, um deles é totalmente energia eólica e energia solar ou fora. E o outro, que também está avançado, ele próprio irá construir um parque eólico offshore. Então, nós temos as duas situações. O caso do parque eólico offshore é um projeto da Quer, que é uma empresa francesa que é instalada lá no Ceará, sua filial, tem parques eólicos e parques solares offshore, e está desenvolvendo um projeto offshore. E pensa no seu projeto do PECEM utilizar esse parque eólico offshore. A ideia que eles têm é o desenvolvimento que estão fazendo. O outro projeto mais avançado é totalmente com energia eólica offshore e solar fotovoltaica offshore também. Obrigado, doutor Geraldinho. Eu ia perguntar também para o doutor Roberto Fortuna, né? Eu fiquei impressionado, né? A questão da regulação, né? Estadual, né? Que existe, se eu não entendo, a data certa foi em março de 2022. Eu queria saber, por gentileza, se os projetos em discussão de hidrogênio verde da Bahia já estão levando em conta essa regulação estadual que o senhor mostrou aí na sua apresentação. Já sim. A Unigel, por exemplo, já se beneficia da isenção do ICMS. Inclusive, nós resgatamos e republicamos esse decreto desde 2021. Então, ela já se beneficia disso. E as outras empresas também, assim que assinam o protocolo de pensões, ela já coloca o valor de seus investimentos, nós avaliamos como é que vai incidir as diferenças, seja exoneração, seja diferimento tributário em cima dos projetos. Então, elas já entram com todos esses benefícios já incorporados ao seu projeto. Exatamente isso é que ajuda no cálculo de viabilidade quando elas fazem as análises dos seus investimentos para se implantar no Estado. O que demonstra que ela pode se tornar mais competitiva, sendo que alguns pontos são levados já em consideração. Por exemplo, boa parte dessas empresas que estão negociando com a gente, vai ser a produção para autoconsumo, porque elas já têm parques eólicos e solares ou parques híbridos. Ou uma Unigel e uma pequena minoria das empresas já estão negociando, e a Unigel já fechou o contrato com o mercado livre de energia para fornecimento. Então isso melhora ainda mais a questão do CAPEX e do EPEX das empresas que vão se implantar lá. Então já assim elas já estão sendo beneficiadas por isso. Excelente, muito obrigado. Ao doutor Rodrigo Velardo, achei interessante a apresentação, também aqueles documentos todos de desenvolvimento de 2022, né, com programa de sal combustível, etc., né, até chegarmos aos dias de hoje. Eu gostaria de saber, por gentileza, como a EPE vê o futuro dos usos do hidrogênio, né? Hoje a gente vê muito a questão nós estamos tendo aquela visão do mercado externo, né? Dos projetos hoje, né? Eu imagino que para 2030 ou até 2050 vamos ter usos também internos do hidrogênio?
Com certeza. Eu digo em termos de escolha para ter, eu digo para o Brasil, né? Não só para exportação. Sim, porque somos grandes importadores de fertilizantes, principalmente amônia, então já seria o primeiro ataque aqui, né? A fruta baixa, digamos assim. No setor de transportes também, metalurgia, então, assim, o mercado interno ainda tem muito a crescer com hidrogênio verde, tem potencial, e além do mercado externo, né? A exportação via amônia. Mas, assim, na apresentação a gente focou bastante assim, nas rotas, nas várias cores, mas hoje a gente está falando mais de intensidade de carbono. Então, talvez as cores sejam uma terminologia imprecisa, apesar de já estar reconhecida pelos agentes do setor, mas não é tão precisa. Talvez a intensidade de carbono seja mais interessante. Até porque assim, o hidrogênio verde, como os colegas comentaram, precisa de energia firme, tem o critério de adicionalidade, ou seja, tem que ser que já foi derrubado, né? Então não precisa mais. Foi um avanço, né? Foi recentemente. O critério de adicionalidade é que para os projetos de hidrogênio verde serem certificados, teriam que ser projetos novos, não utilizar já projetos existentes para atender a nossa demanda interna. Mas isso ia acarretar também uma baixa eficiência, porque ia ter a variabilidade da geração das renováveis variáveis ou intermitência. Então elas variam e param de vez em quando. Isso não é bom para o eletrolisador. Então é bom você ter aquele consumo flat. Mas para ter o consumo flat de energia elétrica, talvez tenha que pegar elétrons da rede e esse elétron não seja tão verdinho assim. A gente fala por isso que seria uma abordagem colorida, arco-íris. A intensidade de carbono é mais interessante. Obrigado pela pergunta. Eu achei interessante essa abordagem aí, falando a palavra intensidade de carbono, né? Claro, né? E a questão do critério de adicionalidade, né? Porque a gente não precisaríamos colocar uma carga nova, né? Ou seja, um novo projeto, nós vamos ter que colocar ao mesmo tempo uma fonte de energia, né? Porque se a gente não carregar a rede, né? Muito obrigado aí pela coisa. Espero que ter dado uma boa aquecida. Já temos uma pergunta na plateia, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Ferracinho, trabalho na Nova Engevix, sou gestor dessa parte de construção no futuro de empreendimentos em hidrogênio verde. Eu gostaria de saber do Dr. Roberto, lá da Bahia, me chamou muita atenção a questão dessa legislação estadual, se o ICMS já atinge também a questão da eletricidade e todos os outros insumos que a Unigel vai ter esse subsídio que vai, com certeza, diminuir o custo, o valor do preço do hidrogênio produzido. Obrigado. Especificamente para a questão da energia elétrica de fonte solar e eólica, esse decreto contempla o isenta o produtor de hidrogênio verde ou de amônia verde do custo de aquisição de energia elétrica como insumo. Nos outros itens, todos os estados, Ceará, Pernambuco, Brasil, hoje tem vários incentivos fiscais que atuam nas outras etapas da cadeia. Desoneração para a formação de ativo fixo, desoneração para aquisição de equipamento, seja no Brasil ou no exterior. Então, efetivamente, basta a empresa ter o seu projeto e os outros estados do Nordeste também têm esses incentivos, mas atualmente só a Bahia tem esse desoneração de ICMS em cima da energia elétrica como insumo para a produção de energia elétrica e amônia verde. Nas outras atividades produtivas entram várias coisas, formação de ativo fixo, compra de máquinas e equipamentos no exterior ou localmente, apoio para concessão de área e de terreno. Então isso termina melhorando essa equação financeira do negócio, que produzir hidrogênio verde ainda é algo que vem caindo ao longo do tempo, eu já falou isso, o custo de produção de energia elétrica ele vem caindo significativamente, mas existem outros custos que precisam ser dimensionados. Principalmente o custo na área de montagem, de engenharia, para montar as plantas industriais.
Então, nós estamos discutindo, avaliando como também trabalhar outros critérios de desoneração, apesar do que você tem que passar algumas vezes, coisas novas você tem que passar pelo CONFAS, então tem uma série de dificuldades ainda. Mas, eu estava conversando com o Picâncio aqui, nós já temos uma ação no âmbito do consórcio do Nordeste, onde todos os estados e os governadores criou-se agora uma comissão de energia renovável, onde o hidrogênio verde é um dos pontos centrais. E nós estamos trabalhando como essa questão da infraestrutura, como a questão da montagem, como a questão do apoio às empresas pode ser feito. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para convidá-lo com a Engevix para que a gente possa estar lá sentado, discutindo no Café com Energia, as empresas que vão produzir hidrogênio. É impressionante, porque muitas das empresas que vão montar suas unidades industriais não sabem que nos estados possuem empresas ou que outros estados possuem essas empresas. Então, tivemos conversa com 3 empresas, todas elas da Europa, onde elas querem trazer o pacote completo. E a gente perguntou por que não avançar cadeias produtivas, procurando as empresas que existem aqui e que conhecem o mercado local, possuem capacidade técnica de montagem, de elaboração de projetos, e muitas se conheceram disso, inclusive reduziram o pacote que estão trazendo de fora, porque basta o Estado atuar apresentando o que é esse ambiente de negócio. Então, eu convido você para estar lá, a gente vai falar um pouco mais tarde. Temos uma segunda pergunta aqui da plateia. Meu nome é Carlos Peixoto, eu sou da H2L. Eu queria consultar os 3 panelistas sobre uma preocupação com respeito aos incentivos fiscais. Me preocupa nós estarmos reduzindo o custo do exportável, né? E com isso nós estaríamos, eu que sou um taxpayer no Brasil, contribuindo para que o europeu compre a minha energia mais barata. Eu entendo que desenvolver essa cadeia é importante, e por isso há necessidade de apoio, principalmente na questão das políticas públicas e menos de incentivos. E se isso, por exemplo, os estados estão pensando em estabelecer um período que isso já não mais exista. Bom, eu vou iniciar aqui as minhas considerações a respeito da sua pergunta, porque eu entendo o seguinte: no caso específico do estado do Ceará, que nós temos uma zona de processamento de exportação, ela foi criada exatamente para tornar aquele produto da zona de processamento de exportação competitivo no mercado mundial. Então, se você não tiver aqueles incentivos, você talvez não tenha aquele produto, porque ele não vai competir no mercado mundial. Dentro do país, o que vai acontecer é que existem incentivos, mas são incentivos regionais, que foram falados aqui. Todos os estados do Nordeste oferecem incentivos que são praticamente iguais em todos os estados, para atrair aquele processo para aquela região. Agora, são prazos definidos, não são, digamos, permanentes. Então, tem um prazo definido, ele tem que renovar, alguns casos renovam, outros casos não renovam, é apenas um incentivo para vir se fixar. Eu entendo que esse incentivo para a exportação, ele não vai atrapalhar o desenvolvimento do mercado interno. O mercado interno são outros fluxos de recursos que virão, entende? É outra dinâmica que eu entendo que são 2 mercados bem distintos. O mercado de exportação, se não tiver incentivos, pode perder oportunidade. Eu tenho muito energia renovável aqui e não vou conseguir competir com o hidrogênio produzido lá na Arábia Saudita, na Austrália, etc.
E para o nosso mercado interno, as condições são excelentes e são uniformes praticamente em todos os estados. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que é totalmente pertinente essa questão dos impostos, que o ideal é que eles sejam sempre bem aplicados. E se a gente parar para pensar assim hoje nas fontes renováveis, que eles eram chamados de fontes alternativas, que eram caras. Teve o Proinfa, que foi também um programa de incentivo, fontes, né, de fontes renováveis de energia alternativa. Então, não era nem considerada no radar, assim, os primeiros projetos vendiam a 300, 400 reais o megawatt-hora, caríssimas, né? Então não eram competitivas, mas precisou desse subsídio inicial embutido na conta, né? na tarifa. Mas hoje a gente conseguiu, já teve leilão em 2019 que a fotovoltaica chegou a 70 reais o megawatt-hora, ou seja, funcionou, né? Como o Picanso comentou assim, não é para ser ad eterno, a gente sabe que em muitos casos vai ficando, mas não é para ser, né? Mas em primeiro momento talvez seja interessante para ter grande escala, para ter a cadeia de fornecedores, o aprendizado também é importante. Então assim, a gente tem que ter, né, esse meio termo, né? Só complementando, pergunta bem interessante, né? Primeira coisa a discutir nenhum Estado ele abre mão de receita para incentivar uma empresa que está se implantando. Por quê? Porque aquele investimento não existe no seu Estado, portanto ele não está gerando impostos. Então o Estado não abre mão de uma receita tributária que poderia estar sendo gerada. O Estado simplesmente dá o diferimento, dá a concessão do benefício para as empresas que estão sendo atraídas, se implantando e que ainda estão num processo de curva de aprendizagem, de curva de alavancagem do seu investimento, portanto, ela ainda não tem presença no mercado, ela ainda não é competitiva. Então, você consegue desonerar alguns itens da cadeia de custos da empresa para que ela possa, ao longo de um período, geralmente são 10 anos, né, porque é renovável ou não por 10 anos, muita empresa a gente não renova. Exatamente porque as análises financeiras demonstram que a empresa já atingiu aquele ponto que ela consegue se manter no mercado. E ele sempre tem um período de duração, 10 anos, podendo ser renovado por 10, caso a caso, tem que ser analisado nos conselhos que fazem as análises. A gente sempre procurou trabalhar estruturando a cadeia produtiva. Então, se eu vou ter energia eólica lá, eu quero que toda a cadeia de fornecedores possa estar lá. Para criar essas economias de aglomeração, essas economias de escopo, para que eu tenha um ambiente mais competitivo possível. Em função da logística, do acesso aos parques, é isso que faz com que essa energia comece a cair os custos e a gente possa começar a sonhar e ter hidrogênio competitivo. Eu concordo com você de que exportar hidrogênio é exportar energia elétrica e água de uma forma muito barata. Por isso que desde o momento a gente ficou um pouco incomodado. Visitamos a Alemanha, conversamos com o governo alemão, conversei com as 5 grandes empresas alemãs, conversamos com o consulado da Alemanha aqui. E a gente chegou à conclusão de que, no primeiro momento, a gente não está tão preocupado, salvo decisão empresarial, em estimular o edital que será lançado pelo governo da Alemanha. Eu tenho um mercado aqui dentro, por isso que eu falei na última reunião lá em Brasília que teve, o IPEA estava presente e a gente conversou isso. Nós temos que ter um olhar não só para a oferta, mas um olhar para a demanda de hidrogênio e seus derivados. Esse olhar para a demanda vai demonstrar que nós temos um mercado interno gigantesco que tem uma chance de passar por um processo de modernização do seu parque instalado, que tem uma chance de descarbonizar as suas linhas de processo com a entrada do hidrogênio e dos seus derivados, e que, portanto, eu estaria beneficiando a matriz produtiva de transporte e energética do país com esses estímulos que estão sendo liberados. Claro que com a geração dos excedentes,
Claro que com a economia de escala, a maior competitividade, esses excedentes podem e devem ser exportados. E aí a infraestrutura para a exportação disso é fundamental, mas primeiro temos que atender o mercado interno. Agradeço a intervenção dos três palestrantes, excelentes perguntas. Infelizmente, por questão do horário, até a gente passou 5 minutos, né? A organização disse que eu peço desculpa aos demais perguntadores, né? Estavam querendo, a gente pode conversar aí no intervalo, tá? Agradeço, a gente declara encerrada essa sessão aqui. Parabéns aí aos palestrantes.